Fala galera, aqui quem fala é o Leandro e nós voltamos aqui para mais um episódio. Hoje eu tô aqui com Lucas e com o nosso convidado de honra, Arthur Arthurzão. Alba, Maravilha. o homem. Como que você tá, Prazer meu estar amado? aqui com vocês. Uma Bom honra demais. estar aqui com a sua presença, né? Para quem não conhece o Arthur é uma pessoa que, no meu ver, muito inteligente. Eu não sei, eu não tenho nem ideia do que passa dentro da cabeça dele. Não dá pra tentar imaginar, Tem cara. muita coisa e muita coisa que funciona, né? O homem é inteligente, o homem tem muito a agregar aí, tanto como família, né? Que ele é um pai, tanto como músico, que ele é um diretor musical, um compositor. O homem faz de tudo, um homem de oração. Antes de mais qualquer coisa, solta a vinheta. Então, Arthur, quais são as suas expectativas para o episódio de hoje? O que você imagina que a gente vai falar sobre? Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente veio do culto de ontem falando um pouco sobre humildade. Tem umas coisas também que eu andei refletindo desde o convite de vocês. Algumas coisas que a gente pode explanar, entrar em alguns méritos que eu acho que vai ser interessante. Mas feliz demais em estar aqui com vocês, feliz demais a gente poder estar aqui como um corpo representando Cristo, Amém. né? A nossa unidade, o nosso Pai. Amém. E é bom demais estar em ambientes assim com pessoas como vocês. Rapaz, Amém. fala bonito, hein? Você já viu, Você né? viu? Que 5 minutos isso? já tem muita coisa aqui, mas Pô, Arthur, se apresenta um pouquinho, né? Fala mais sobre quem é de o onde você Arthur veio, Alba. cara? Fala um pouquinho do seu background. Isso, não, beleza. Meu nome é Arthur, o nome inteiro, Arthur Eleutério Campo da Loto, então me conhece como Arthur Alva, é um nome artístico, assim, né? Fica mais Eu fácil botei falar no- do que 30 nomes. Sim, no meio musical aí. Eu sou de Nova Venécia, que é no interior do Espírito Santo, um estado ali em cima do Rio de Janeiro. E cresci lá desde que eu nasci até uns 9 anos e mudei bastante também. Passei pela capital do Espírito Santo, Vitória, e depois também Vitória é vim lindo. para Londres, depois fui para o Rio de Janeiro. Ah, você já fiquei tinha vindo 10 antes? anos. Sim. Ah, Morei mais ou menos 3 anos aqui. Ia algumas vezes para o Brasil de férias, né? Mas fiquei 3 anos aqui, foi interessante a experiência, me deu uma base de inglês, né? Que foi importante para quando eu voltei dessa vez. Mas eu fiquei muito tempo da minha vida, né? Talvez, acho que o lugar que eu mais fiquei foi o Rio de Janeiro até então. Mais de 10 anos lá. Riozão. E, Eu não sabia não. Você é quase carioca então, ué. Só que eu não pego sotaque, eu mandei o meu sotaque. Ele é eu não tenho original, sotaque ele carioca. é original. Às vezes o meu pai quando canta, ele é do Espírito Santo também, mas ele puxa um S assim. Meu pai, salve. José Ângelo, pode estar assistindo aí. Ele puxa o S assim, nas músicas. Às vezes eu também faço isso, mas é o máximo. Não, beleza. E aí, qual foi a decisão de você vir pra cá? Tipo assim, não, vou morar lá. Já foi, que você, pronto, você já é casado e tal. Foi já com a família ou já foi sozinho? Foi com a família. A minha mãe tinha vindo, ela veio logo quando estava naquela fase limiar ali do Brexit acontecer. Ok, então em 2015, por ali. Ela veio em 2019. 19, 19. ah, do 15 foi quando Na hora que começou. tava Ok, fechando. quando já tava... 19 pro 20. Deixou bem pra a última hora, não. Eu vou na última leva. Eu também vim nessa Exatamente. época. Mas assim, pode ser uma das últimas oportunidades. Ou né? vai Então, ou racha. aí Ok. vieram tentar ficar aqui. Ela tava com o Ben na época, tinha 2 anos, eu acho. Ok. 2 ou 3 anos. E aí ela veio pra cá primeiro, eu fiquei lá. Mas depois de um tempo que eu fiquei lá, passou a pandemia, eu conheci a Vanessa, a gente se uniu, depois teve o Marcos, e aí quando a gente estava nessa mudança, assim, né, que é bem diferente quando você começa para ter uma família e um filho, aí a gente estava pensando, assim, em umas opções do que fazer, se a gente poderia ficar lá. E de alguma forma eu senti em meu coração, assim, né, também buscando respostas de vir para cá. E a gente veio e estamos aí. Amém, Até tem hoje, sido vai uma fazer bênção. uns 3 anos agora. Ah, faz pouco tempo. 3 aninhos, então. Sim. Nossa, Foi 3 em anos. 2022, de setembro. Ok. Olha. E sua mãe, como que você conheceu a nossa igreja? Pela minha mãe. Sua mãe já estava indo lá. Quando eu cheguei aqui, minha mãe já estava frequentando.
E aí eu acho que ela já chegou falando pro pastor que eu tocava lá. E Já já nem deu tempo, meu pastor não gosta dessas coisas, né? Eu já fui, tô bastante tempo. Eu acho que eu tô lá desde antes da Melise vir Vir entrar pra no igreja. grupo. Mas o Leandro já tava quando eu tava. Então, primeiro acho que do nosso E grupo outra, que atual. você nem começou na guitarra, né? Lá na Sim, eu igreja. fiquei muito tempo tocando baixo. Que era um instrumento que eu não tinha costume assim de tocar, mas era o que mais precisava. Assim. Na igreja é assim, nessa nossa igreja, você pode até tocar outra coisa, mas não tá precisando, vai pra outra coisa, Vai porque filho, tá esquece. precisando. Esquece. Sim, Mas ultimamente falando de assim, né? música, você tava comentando com a gente, né, antes do podcast, que você começou com 12, 13? Uns 13 E anos. por que você queria começar? É, eu lembro, a gente estava até falando que eu não tinha muito um contexto Aham. familiar, assim, de músicos, mas eu tô até lembrando aqui agora de um episódio que aconteceu antes disso, quando eu tinha talvez uns 10 anos. As minhas tias, elas tocavam violão, assim. Ok. Tocavam violão básico, né, pra cantar junto e Feijão com tal, arroz. em festa, coisa assim. E teve um dia que elas estavam tocando uma vez lá, eu perguntei assim pra ela, você já pensou em fazer uma música você mesmo, sabe? Aí ela Não, como falou, se fosse a coisa mais normal do mundo, só E escreve. é uma coisa que eu me interessei, assim, não sei porquê, mas... E aí, depois disso, eu comecei a ouvir bastante Jack Johnson, que era uma música bem acústica, assim, com violão muito como instrumento principal. E aí eu gostei muito da sonoridade, e aí eu resolvi pegar um violão pra tentar aprender. Meteu a Foi cara assim. sozinho ou já foi buscar, tipo, uma aula? Na internet, Internet. olhando vídeo. Antes de ter o violão, que já tava olhando umas opções, eu peguei uma caixinha de remédio, assim, desse tamanho mais ou Aham. menos, aí desenhei 6 cordas e já treinava os acordes. Tá vendo? Quem não tem cão, Olha caça só. com gato. Os primeiros acordes eu aprendi numa caixinha de Tocando em remédio. caixinha de paracetamol. Imagina só aqui, ó. Era mais um ukulele do que um violão. Aí, ó, aqui essa mão esquerda, Meu né? E a Deus. outra eu já Não, por isso assim. que ele tem uns acordes que ele faz, parece que tá tocando com a mão toda. Porque, pô, tocar num pequenininho assim, tocar no violão é fácil então, aí. Rapaz, olha só. Já viu? Aí você comprou o violão e você foi. Você chegou a fazer aula? Cheguei a fazer aula. Aí eu já tinha aprendido umas coisas, aí a minha mãe perguntou assim, acho que vai ser legal a gente colocar numa aula e tal. Aí eu comecei a fazer com um professor, Mota, na época, e foi aqui em Londres ainda, eu já morava aqui, Já né, morava nessa aqui. época com 13 anos. E aí ele começou as aulas, aí no começo ele já viu que eu já tinha pegado algumas coisas que eu não era tão iniciante, que eu Sim. já sabia uns básicos. Ele me ensinou ali umas partes básicas de tríades, de acordes, sim, um pouquinho de harmonia. É, e foi assim, aí eu fiz talvez uns 6 meses de aula, aí depois comecei a eu... Já foi sozinho. Mas você acha que esses 6 meses, tipo, alavancou você no violão ou foram 6 meses que não fizeram muita diferença, assim? Olhando pra trás, na época eu não achava que fazia muita diferença, porque a gente basicamente, eu já pegava umas músicas assim que queria tocar, aí com ele eu só falava, tô pegando essa música aqui, é desse jeito e tal, e já mais ou menos saía a mesma coisa, né? Mas eu vejo que ele me iniciou ali no que seria um princípio de harmonia, e eu acho isso muito interessante, olhando pra trás assim, eu acho que é sempre uma boa iniciação. Eu acho essa pergunta bem maneira e sua resposta complementa, porque eu aprendi na necessidade também. Tipo, não tinha muita gente na igreja, então foi meio que meu pai tocava violão e ele foi. Só que é isso que eu falo, tipo, eu não sei tocar violão, eu sei seguir a cifra. Porque fugir da cifra, não tem esse negócio de harmonia, não tem. Sim. Então, eu acho que a questão de ter a teoria por trás, quando você pega com alguém para te ensinar, é bom por causa disso, porque você entende o instrumento. Fora de saber onde que é a posição da nota, você sabe a teoria, né, a história de cada acorde, tudo, como que casa. Então eu acho que é bem legal essa. Achei a sua resposta muito boa. É muito importante aí pra galera que estiver talvez começando agora, se você vai tocar violão, por exemplo, ou teclado, é muito importante você pegar, a primeira coisa de tudo, talvez campo harmônico, assim, que você já vai, em qualquer música que você estiver tocando, você vai saber pra onde a música pode ir.
Então você vai saber os acordes que cabem dentro daquele campo harmônico que você tá. Se tá tocando em Ré ou em Mi, a gente toca muito em Mi lá. Melise. Mas é muito importante saber essa base do campo harmônico, para você saber onde transitar ali no seu instrumento, quais acordes. E se você for, por exemplo, um guitarrista, aí você pega isso também, mas também começa a pegar as escalas. Acho que as duas mais importantes que eu diria, primeiro começa com a pentatônica, né? Pentatônica menor. E aí depois você vai para escala natural menor, que é a pentatônica menor, tipo só que assim, com 2 notas a mais. Ok. Com 2 notas a mais que já adiciona um Só, tempero assim, legal ali. temperinhozinho. E é uma quase igual a outra, só tem essas 2 notas a mais. Esse modo da escala menor natural é o modo eólico, se for pesquisar aí também. Ok. Top. É isso. Eu tava falando com o Lucas, eu queria perguntar pra você, aproveitando que você tá falando aí das escalas, quando você tá lá no louvor, tocando assim na igreja, o que passa na sua cabeça pra você fazer seus solos? Tem, Porque, Não passa nada, ele parênteses, só... cara, tipo assim, pra gente que tá tocando, às vezes eu olho pra ele parece que não tá nem ali. Tipo, tá o olho fechado, os dedos tocando, mas ele parece estar na lua, longe. Eu venho aqui, Arthur, qual que é o acorde, Arthur? E ele que ó... O gato cantando e ele longe lá. muitas vezes eu tô no talkback, né? Mas eu tô... Aí a harmonia fica pra você, a base. Mas talvez tem 2 pontos da resposta para essa pergunta. Um dos pontos é eu tento sentir para onde a música tá indo. Então, eu faço uma coisa ali dentro das escalas e eu meio que tento sentir qual a resposta, porque música tem muito isso de ser uma frase que pergunta alguma coisa e uma que responde Uma alguma conversa. coisa. Então eu faço uma coisa ali e falo, qual seria uma resposta legal pra isso aqui, Nunca me sabe? chamaram pra essa conversa. Eu tô no monólogo aqui, cara. Qual que é o... Acho que o Hans Zimmer, acho que a gente tava falando, você tava falando das trilhas sonoras dele, Josué tá aí atrás. Ele falou, pequeno parênteses, o Josué tá aqui com a gente, ele não tá falando com a parede, tá? Então, o Hans Zimmer fala, eu já vi uns trechos dele falando isso, que ele compõe pra filmes, né? E ele fala muito sobre isso, de pergunta e resposta dentro do universo musical. Então, uma parte é isso. Então, eu faço uma coisa, faço o que seria natural, assim, eu fazer, eu tento alguma coisa, assim, fazer, eu tento alguma coisa, tento tirar um som do instrumento, e a partir dessa tentativa, a música vai levando para alguns lugares. Eu faço muito também, eu gosto de fazer improviso, e a gente geralmente está numa música. Aí eu gosto de fazer o improviso, mas fazer a linha melódica, por exemplo, de um refrão que a gente está tocando. Então eu toco como se fosse a voz, né? A melodia da voz, toco na guitarra, toco ela, mas aí vou fazendo umas variações no meio, depois vou para outro, faço coisa totalmente diferente e depois volto de novo pro centro, né? Que é mais ou menos você transitar ali em torno de um centro, que é a música que a gente está tocando. Essa é a primeira parte Da resposta. da resposta. A segunda parte é um ponto interessante, que vocês falam assim, parece que eu tô no... E às vezes eu tô, porque em muitos momentos Não, não. viajando. 90% do tempo ele tá na maionese, cara. Muitas vezes no altar ali eu imagino, sabe, como se a gente tivesse, porque é um momento tão bonito da igreja tocando e cantando junto. E em muitos momentos eu imagino realmente como se a gente estivesse numa cerimônia no céu, assim, sabe? E eu imagino exatamente isso, no momento que partir dessa vida, eu chegar lá e falar, Senhor, eu posso ser parte do... Posso tocar pra você, posso ser papai? parte da sua orquestra, do seu coro, do louvor e adoração a Ti. E eu imagino que vai ser um ambiente muito similar ao que a gente tem de adoração na igreja. E eu imagino totalmente um ambiente ali centrado em Deus, e às vezes eu só fecho fecho os olhos e transito nesse Parece ambiente. que no esporte eles chamam de quando você entra no estado de hiperfoco, na zona, que eles chamam, que o Ayrton Senna falava muito isso. Quando ele estava dirigindo, parecia que ele e o carro era um só, não era ele e o carro, era o carro.
Ele é o Aí cara. nós olha pra Sim. você, parece que É o não é guitarra. você e a guitarra, é vocês ali. Que Arthur vocês Guitarra viram Alva. e fica lá, porque você nem olha. Porque você tá, assim, quando a gente olha pra você, você tá de olho fechado, você vai lá, e tudo faz sentido. Aham. E Cara, legal. e eu acho isso muito top. Aí eu pego o que você falou. Eu acho que isso vem também da capacidade, óbvio, muito treino, você já conhecer a guitarra e saber onde tudo tá assim, mas a parte de você também já conhecer o campo harmônico de tal forma que você não fica preso à cifra. Sim. Eu lembro de 2 momentos só em que eu fiquei assim, tipo, muito nessa também. Foi 2 músicas que eu toquei bastante a ponto de, ok, tipo, for pra onde for, eu consigo tocar ela de olho fechado. Ele tava lá na igreja e, tipo, tava tocando e, cara, fechei o olho e na minha cabeça eu tava pensando, cara, eu vou imaginar como se Deus estivesse aqui no meio e a gente tá cantando pra ele, assim, né? E foi tão forte esse momento que eu senti que eu tava longe, realmente, tipo, eu tava muito longe. Eu comecei a chorar também, eu tava tocando lá, aí eu abri o olho, não tava vendo nada, só lágrima. Eu, não, vou fechar de novo e continuei ali. Então, eu acho que, cara, a parte de você conhecer o instrumento a tal ponto de que você não fica preso a ter que olhar e você poder sentir, isso também te dá uma liberdade total para você adorar a Cristo como, tipo, um só, sendo você o instrumento, né? Sim. É bom demais. Cada um sente isso de uma forma diferente. Eu acho. Quando eu tocava baixo até, que talvez eu olhava menos ainda, porque fica só numas linhas assim, na guitarra eu olho mais ainda. Tem que prestar mais atenção, mas eu acho que cada um tem essa forma de sentir esse fluxo do Espírito Santo. Para mim é uma coisa que transborda o corpo, assim, eu sinto no meu corpo assim algo preenchendo. E é uma coisa que Deus muito com muita com muito amor já mostrou isso pra mim, não só vindo de mim, porque teve momentos que eu já porque durante um culto lá tem momentos que você tá mais num fluxo assim maior, tem uns momentos que você tá mais prestando atenção em alguma coisa ou outra. E já teve culto que eu senti bastante isso. E uma pessoa depois me falou que tipo, tava vendo um anjo assim em cima de mim. Nossa, amém. Como se a gente estivesse assim em harmonia e louvando ao Senhor. Então, é muito bonito. Cada um tem uma forma diferente de sentir isso, mas é muito importante a gente sentir essa conexão com Deus como um todo e trazer isso pra música, né, de forma harmônica, que é nada mais que harmonizar todos os opostos, colocar tudo em seu devido lugar e cada coisa em seu lugar. Não há mal no universo, né? A harmonia perfeita de Deus. Amém. Falando um pouco de Deus, como foi a sua história, assim, tipo, você já vem de lá cristão, houve uma conversão, qual é o seu background, assim, de caminhada com Deus? Eu venho de uma família, e ambas as avós, assim, são católicas, e eu cresci nesse ambiente católico, indo na igreja, né, indo na missa que fala. Hoje eu entendo mais o que é a missa católica, sabe? Que é um cerimonial fazendo de novo como se fosse a trajetória de Cristo, né? Ok. Que aí no final você come a hóstia. Mas na época, assim, crescendo não entendia muito bem, fazia catecismo, né? E tal. Mas aí talvez chegando aos 10 anos, já morando aqui, cheguei com 11 anos aqui, já não tinha tanto isso, porque aí na época ninguém aqui ia muito pra igreja quando a gente estava aqui. Tinha uma tia, talvez, ou outra que ia de vez em quando, talvez em alguma missa, mas perdi contato, assim, com a igreja quando estava aqui. E aí fui ter contato de novo quando voltei pro Brasil. E depois quando eu estava saindo daqui, eu já estava sentindo que a vida natural não era suficiente, sabe? Que não era só aquilo. Exatamente. E aí eu comecei a procurar algumas coisas, comecei a aprender um pouco sobre meditação, coisas do tipo. Mas aí teve uma época faz sentido agora. Teve uma época que, eu não sei, eu acho que foi antes da minha avó ir pra ficar um tempo lá em casa, lá no Rio. Mas antes mesmo dela vir, eu tava assim, querendo aprender algumas coisas. E aí eu falei, vou tentar ler a Bíblia. Ok, do nada. Do nada. Mas a Bíblia é católica ou a Bíblia, tipo,
que a gente usa hoje em dia? Eu acredito, Eu acho que é a eu mesma, acredito não? que Não, era, é diferente. eu acredito que era alguma versão católica, Ok. mas eu não conheço Não muito sabe. bem as diferenças, para ser sincero, mas sei que pelo menos a base ali é mais ou menos a mesma, né? E, e aí eu peguei e comecei a ler eu acho que eu comecei a ler de Mateus por algum motivo, ou não sei se eu li Começou do os jeito outros certo. evangelhos antes de Mateus, mas eu lembro exatamente no dia que eu cheguei em Mateus 5, Ok. que é onde Jesus tem aquele sermão da montanha, onde ele fala das bem-aventuranças, Uhum. dos bem-aventurados e, e da lei, né? Que foi dito isso, porém eu vos digo, né? O E choque, né? essa, quando eu tenho esse momento pra mim como um batismo do Espírito Santo, sabe? Nesse dia, eu lendo esse capítulo inteiro, acho que saiu 3 litros de água e de vinho, assim, e eu senti o que eu nunca tinha sentido antes. Eu guardo pro resto da minha vida, assim, esse momento. Isso aí você tinha quantos anos? 15 anos. 15 15 anos. Você aninhos. tava aqui? Já tava Tinha voltado. acabado de voltar pro Brasil. Ah, tá. Sim, tava Aí lá. você foi assim, o seu primeiro, que você falou, talvez o primeiro encontro com Deus, assim. Sim. Olha Ok. só que massa. É. Foi bem cedo, né? Foi Foi até bem após- cedo. Interessante até que foi sozinho, assim. Normalmente minha tia me levou pra igreja, fez sentido. Um amigo me levou pra um acampamento. Mas Foi. não, vou do nada ler a Bíblia. Sim. Chegou ali no Mateus e... Esse é o poder Ó, do secreto, hein? É. Valorizem o Quem secreto. não lembra exatamente como é Mateus 5, abre Vamos a colocar Bíblia aqui aí. um pouquinho de Nossa, Mateus 5. é lindo demais. Tipo, abriu os meus olhos para uma realidade Sim. totalmente nova de Cristo, do que é o nosso contato com o eterno, com o sagrado. E a gente vê também, acontece um pouco assim a revelação progressiva Uhum. que Deus mostrou pra gente, né, através de Jesus. Muito E depois interessante. disso, E você aí? continuou. Você começou aí na igreja? Como é que foi? Ou você continuou ali, Depois por enquanto, só disso, você e eu Deus? continuei só eu, porque na época a minha mãe ainda não ia na igreja, talvez ia mais de vez em quando, assim, frequentar uma missa ou outra. A minha avó ficou um tempo depois disso lá em casa, foi um tempo muito legal que a gente via uns programas juntos, assim, sobre a Bíblia. E a gente passou esse tempo junto. Aí na época a família, tipo assim, perguntava se eu ia virar padre. Aí eu falava, se for da vontade de Deus. Aí todo mundo Meu tava Deus. assustado, sabe? Cadê botando a guitarra pra cantar lá na missa? O Arthur lá. Eu lhes abençoo. Agora tomar da hóstia. Só que aí aconteceu depois disso, que talvez seja a parte que eu talvez queira mais deixar um testemunho aqui, uma mensagem. Depois eu fiquei mais ou menos 1 ano e pouco, assim, muito íntimo com Deus. Aí começou a chegar na época dos 17, 18 anos. E aí eu fui literalmente assim me afastando porque fui sendo convidado para outras coisas do mundo, sabe? E eu acabei caindo nessa parte assim do materialismo e vivendo assim como se, tipo assim, não tinha mais um contato com Deus, até essa coisa que eu te falei de sentir que a gente tem essa sensação do fluxo do Espírito. Já não sentia mais isso e no começo, acho que com muita ilusão, né, uma ilusão própria do ser humano, fui aceitando uma vida assim, buscando os prazeres da terra. vida mundana e não sentia falta disso. Sim. Mas depois de um tempo, isso não era suficiente. Com certeza não era suficiente. Nunca vai ser, né? Não. E aí eu passei por um estágio muito triste, assim, na minha vida, de depressão mesmo. Eu ia tomar banho no chuveiro, era difícil sair, sabe? Ok. Você totalmente, Só que ia assim, ficar lá. sem energia de nada. E que é onde o materialismo te leva, né? Porque quando você Fica um vazio. Exatamente. Você não tem mais a fonte da vida eterna, né? A fonte de águas vivas.
E você, quando começa só a depender do mundo, é muito solitário, muito triste. Você pensa que você tá por si só, que você tem que conquistar as coisas, que você tem que fazer tudo sozinho. E no momento, para uma pessoa jovem, isso é uma história que vende muito até, né? Não, você vai Ainda lá, mais você hoje. vai conseguir, É. você tem muita capacidade e tal. Nessa época que você estava no Brasil, você estava passando pelo quê? Pelo em quesito escolar. Você estava fazendo o Enem, você Eu estava na tinha... faculdade. Começou quando eu tava no segundo, terceiro ano do ensino médio, sim, então já para fazer o Enem. Eu fiz e passei para a faculdade é, direto mesmo, assim, no ano seguinte, estava estudando até na UFRJ lá do Rio. E aí talvez fiquei no total aí, uns 7 anos, assim. Uau. E depois depois que eu passei por esse período muito, muito triste, comecei a tentar buscar de novo. Ok. A buscar de novo o que eu, tipo, Primeiro eu amor. pensava assim, eu já tinha sentido alguma coisa muito especial. Como que eu vou voltar para isso, sabe? E aí lá no fundo eu comecei a buscar, a ler. E é muito interessante porque a minha volta ela foi através da filosofia, eu acredito, que eu comecei a ler muito sobre processos da vida, né? Como melhorar como ser humano e coisas assim. Na época eu estudava na UFRJ, que é lá no Rio de Janeiro, mas eu morava do outro lado da cidade, no Recreio. E aí eu tinha 1 hora e 10 de trajeto, ia de carro até, né? Mas mesmo assim demorava muito. E eu usava esse tempo para ir escutando o audiolivro, assim, e tentar aprender alguma coisa, sabe? Para sair dessa situação que eu tava. E tem até uma pessoa que eu posso citar aqui como que fez parte desse processo é a professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, que é uma filósofa do Brasil, que ela é incrível, assim. Tem muita coisa que a gente chama de filosofia hoje em dia que não tem a ligação com a unidade. Sim. Mas ela percebe toda essa ligação que tem com a unidade. E muito do que eu aprendi foi através dela. Li alguns livros também, né? Mas eu acho que realmente para quem se interessa um pouco em filosofia e para ver isso no âmbito do nosso Deus que é um, né? É uma referência bem legal. Top. E Mas- aí. Só cortando você Vai. rapidinho. Na filosofia, porque assim, eu vejo muitos filósofos, eles tentam encontrar um sentido para eles continuar vivo, né? E você foi para esse lado, você foi mais para outro lado? Porque muitas das vezes, quando eles param para refletir, né? Alguns filósofos não acreditam em Deus, então eles refletem: por que eu vou continuar vivo sofrendo aqui, sendo que depois, quando eu morrer, não tem Não vai nada. Aí, passar de nada. por Sim. isso que eles ficam muito refletindo, tipo, por que vale a pena viver? Você tava nesse. Porque você, né, tava num momento triste da sua vida, você tava mais para esse lado ou você tava mais para outro lado? Não tava mais para esse lado nem para outro lado, tava tentando achar algum sentido, sabe? Comecei com alguns livros e acabei caindo nessa professora, por exemplo, que vi muitas palestras dela. Mas isso é muito interessante, porque eu que se fala, essa filosofia moderna é muito diferente do que era a filosofia antiga lá atrás, porque lá atrás a nossa união com o todo nunca seria questionada. Inclusive essa professora, ela fala assim, quando me perguntam se eu acredito na existência de Deus ou não, eu falo que eu duvido mais se eu existo do que se Deus existe, porque se Deus existe com certeza, agora eu que sou um pedacinho aqui, sabe? Então essa percepção do nosso universo como um todo, como essa coisa toda que a gente pode harmonizar, que tem tantas coisas belas e nosso coração vibra com coisas belas, com coisas harmônicas, é uma coisa que na filosofia tradicional lá de trás não era nem questionável. Isso é um fruto de o que eu posso dizer agora, algumas perversões que vão acontecendo. E entrando nesse mérito,
tem até uma coisa que eu tive refletindo, que eu falei no começo aqui, quando a gente começou, Uhum. que eu estava refletindo durante a semana, desde que vocês me convidaram. Será que tem alguma coisa que eu poderia passar, assim, relevante, né? Que pode ser relevante na vida de alguém. E eu acho que falar de uns aspectos básicos, assim, do que é o nosso Criador, né? Do que é Deus pra gente, principalmente pra galera jovem, pra galera mais nova, Uhum. porque os grandes veículos da mídia, o mundo, Jesus mesmo diz que o reino dele não é desse mundo, né? É. Então esse mundo tem alguma coisa aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim. E o jeito que isso acontece é que Deus é a fonte, é a criação de todas as coisas. E aí, na verdade, quem não está com Deus não consegue criar nada, só consegue perverter o que ele trouxe através da criação. E aí, para falar um pouco Fala, dessa Deus. perversão que acontece, para a gente ter olhos abertos e a gente entender, se isso chegar a nós, não vai ser uma coisa que é a primeira vez que eu estou vendo, Sim. pode me ludibriar ou pode tentar me conquistar. Falando aqui de uns atributos básicos de Deus, assim, a gente tem a onipotência, a onipresença e a onisciência, Uhum. que não é falado em nenhum momento da Bíblia assim, um depois do outro, mas em vários momentos Ao a todo. Bíblia te diz que ele pode tudo, que ele está em tudo, está em todos os lugares e que sabe tudo, Sabe né? tudo. Então esses três poderes aqui de Deus. E nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, né? Inclusive no final de Mateus 5 lá, Jesus fala: "Sede vós, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial". E aí, primeiro, dentro da onipotência de Deus, né, a gente vê aí que é a manifestação da gente no ser humano, é o nosso poder de realizar as coisas. Então, o nosso poder de transformar, o nosso poder de criar, eu quero fazer isso diferente, eu posso fazer isso que vai ser melhor, fazer isso dessa maneira vai ajudar o pessoal aqui comigo, sabe? Então, a gente tem o nosso poder, a gente tem dentro da onipresença, a gente tem o nosso poder de amor, de se relacionar, de estar presente para todos, né? E a gente tem a onisciência, para a gente se manifesta com a sabedoria, né? De conhecer os processos da vida, saber lidar com a vida. Então a gente tem esses três aspectos, de novo, poder, amor e sabedoria, que são os aspectos que vêm do nosso Pai, né? De Deus, que tem isso potencializado ao máximo, à completude. Nós somos criaturas semelhanças. E aí dentro disso, o que a gente vê ocorrendo hoje em dia, como quem está contrário a isso não pode criar nada além disso, eles podem perverter o que é isso aqui. Então hoje, ao invés da gente ser ensinado, aqui eu vou falar, por exemplo, os jovens, mas é todo mundo, mas acaba sendo mais os jovens porque os jovens têm mais sede de conhecer as coisas e tá mais receptivo a qualquer coisa, porque é tudo muito novo, né? Então, hoje em dia as pessoas são chamadas, ao invés de exercer o poder delas de criação, de realização, de fazer as coisas mudarem, elas são chamadas a conseguir as coisas com dinheiro e fama. E aí, ao invés de as pessoas serem ensinadas a amarem a todos, a você ter respeito a todo mundo, ter respeito aos mais velhos, querer estar com todo mundo, a gente é ensinado o quê? A ter modismos. Então eu vou me separar nesse grupo aqui, essa é a galera que eu gosto, quem tá lá fora eu vou fazer bullying, ou vou fazer o que for. Cancelar. E aí você tem, ao invés de manifestar o amor divino, né, que é a união de todas as coisas, você faz essa separatividade. E aí no que seria o que poderia ter um relacionamento, que a gente poderia manifestar um amor de alguma forma, ensina uma forma mais basal, que é o sexo. Então você vai no modismo e no sexo. Então esses aqui que estão no meu grupo, eu vou me unir a eles, mas de uma forma muito superficial. Somente com sexo, que na grande mídia você vê isso muito elevado, né? E por último, ao invés de a gente ser chamado a conhecer os processos do universo, entender como funciona a vida, as pessoas são chamadas a conhecer somente os prazeres e saber conhecer sobre uma cultura que é inútil, assim, muitas vezes. Então, esses três aspectos. Então, se aí você que está ouvindo, qualquer um, né, conhecer alguém aí que é um símbolo de dinheiro, símbolo de poder, símbolo de fama,
símbolo do sexo, símbolo de moda, de modismo, o símbolo de prazer de uma pessoa hedonista ou um pseudo-intelectual que sabe todas as coisas. Esses são arquétipos que a gente vê sendo vendido, né, para nós. E muitas vezes os jovens caem nisso. Eles falam, não, deve ser muito legal você ter essa fama e esse dinheiro todo. Ó, deve ser muito legal ser cobiçado por todo mundo. Deve ser muito legal ter todos os prazeres do mundo. Verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for oferecido essas coisas, porque realmente não é o máximo do potencial que a gente tem, né? Muito pelo contrário, a gente devia estar realizando esses 3 poderes de acordo com o processo natural de Deus e da vida, né? A gente vê esses 3 poderes muito, a gente estava falando da revelação progressiva também, né? Que a gente vê com Jesus e com o Espírito Santo. Esses 3 poderes a gente pode ver de alguma forma assim também. Por exemplo, o poder a gente vê muito na figura de Deus Pai, que é a figura que mais aparece no Antigo Testamento, que apareceu para os povos hebreus. Era uma figura de força, eu vou te livrar da escravidão, seu povo não vai sofrer mais. Então, muito poder na figura de nosso Deus Pai. E aí veio Jesus e mostrou um amor assim, incondicional, absurdo. Então ensinou todo o amor do mundo, querer estar presente com todos, até com as prostitutas. Falavam assim pra ele, não, com essas você não pode ficar. E ele, eu quero estar presente para todo mundo, é um amor lindo. E depois que ele foi, deixou pra gente ainda o Espírito Santo, né, que é a sabedoria e todos os dons que a gente pode ter através do Espírito Santo. Então a gente vê esse terceiro aspecto. E a omnipresença também, né? Porque com o Espírito Santo, Deus já estava em todo lado, mas o Espírito Santo habitando em mim, habitando nele, habitando em você, ele está em todo lado. E de forma que a gente sente, tem a capacidade de sentir. Isso é muito lindo. Não precisa mais nada. Eu tava brincando com minha esposa, a gente tava vendo aquele cara lá dos Estados Unidos, Ryan, alguma coisa que tá fazendo tentando várias coisas no corpo, né, pra tentar atingir a idade máxima. E ok, tudo bem. É muito bom a gente poder potencializar com o conhecimento, com a tecnologia, o que é a vida que Deus nos deu. Então a gente tem que cuidar bem da nossa vida, né? Mas parece que tem que tomar cuidado às vezes a gente ir num extremo, que se você focar só no corpo, parece que você pode acabar ali sozinho. E eu tava falando, né, pra ela, porque no documentário tinha uma parte lá que mostrava como da família dele só tinha o filho dele e que tava meio sem contato com o resto da família. E eu tava falando, você pode ter o corpo perfeito, né, mas no final você só vai ter isso. Agora, se você encontrar a conexão com Deus, aí, meu amigo, tudo o resto acabou a história. Você pode estar em qualquer lugar, Verdade. pode fazer o que você quiser, cara. Você sente isso aqui dentro. Mas a verdade é que até na Bíblia mesmo tem uma parte que fala que no final dos tempos serão amantes de si mesmo, né? Então todas essas coisas que você vai vendo, cara, toda a cultura que está sendo colocada nos jovens já desde pequenininho é você crescer. Independente do que custa, é você ser o cara, você ser a mulher. Então, desde momentos como esse de o cara tá aumentando, tentar levar a sua vida a um máximo de idade, cara, a casos como está acontecendo agora, sendo exposto no Brasil, de utilizar crianças para criar um nome para si mesmo e acabar sexualizando criança, cara, isso tudo volta ao fato de ser amante de si mesmo, querer aparecer. E a verdade é que a gente não foi feito para isso. Toda a criação irá adorar o Senhor, desde a planta ao animal ao ser humano. Isso é o que a gente já tem garantido. É que está no final, os que amam a Deus vão estar adorando a Ele. Então, por que não já fazer isso, né? E aí, voltando, a gente fala sobre adoração a Deus, e uma dessas partes que Deus deixou para a gente mostrar que realmente adoramos Ele é através da família. A família é uma adoração. O sexo em si é adoração a Deus. Foi esse o quesito que Ele deixou para nós. Por isso que Ele fala sobre esperarmos até o casamento. É para não criar laços com pessoas que não vão fazer parte da nossa vida, para nos proteger, mas para que quando esse momento acontecer, seja um real momento de adoração, em que duas pessoas se unem e utilizam os corpos de forma física, um momento de adoração a Deus. Então, voltando para o tema de família,
Você e a Vanessa têm uma família linda. Como que foi essa história? Como que vocês se conheceram? A gente se conheceu lá em Nova Venécia, na minha cidade natal, né? Você vê. Era Eu de tenho um lá, chute, né? eu Foi tenho pra um mim. chute. O Arthur tava assim na praia, tocando essa o violão dele na fogueira, e a Vanessa tava lá. Ela olhou assim pra ele e falou: Nossa, ele toca violão. Esse gato tá tocando. Será que esse gatinho toca só o gato na guitarra ou ele faz outras coisas? Quase não, mas lá em Nova Venécia não tem praia, infelizmente. A gente. Nos Foi no Ela meio da ligou roça. todo mundo. Foi lá no meio da roça. Nos verões a gente vai lá pra Conceição da Barra, que é uma cidade do meu coração aqui. Lá é A gente passa o roça ou verão. é Nova cidade Venécia mesmo? é uma cidade assim de interior, não é uma grande cidade, não tem McDonald's, por exemplo, não tem um grande shopping, tem uns prédios assim, que é uns mini shoppingzinhos, mas não tem aquele shopping center que a gente consegue. Mas você não andava de cavalo, não, né? Não era Não, boiadeiro. ainda não, né? Não, não era interior, né? Já andei, Era uma cidadezinha. já andei numas roças ao redor, já andei de égua uma vez, quebrei o braço. Ah, então não é o boiadeiro. Quebrou o Fizeram braço. uma égua de corrida pra eu lá, eu nem tinha experiência, o bicho começou a correr. Só foi. Não é possível. Nossa, inclusive foi esse braço aqui, né? O braço que tocava violão, e o braço desceu assim. Nossa. Você ficou com Mas medo de nunca mais tocar? Eu até fiquei, mas nessa época eu já tinha uma conexão com Deus de novo e eu já tava bem tranquilo, assim, sabe? Tanto é que foi uma fratura não exposta, mas o meu braço ficou torto aqui e a gente tinha que andar 1 hora de carro ainda até Meu o hospital. Deus. E no momento inteiro eu não senti dor nenhuma. Quando eu cheguei no hospital, as enfermeiras vendo assim meu braço, quando ela vinha assim, aí quando via assim, fazia assim, tipo, uma coisa absurda. Aí Elas depois estavam sentindo sua dor. aí depois chegou o médico e falou, ó, vou tentar colocar num lugar aqui, vai doer bastante, mas a gente vai tentar, se não colocar no lugar, a gente vai ter que fazer cirurgia. Aí ele foi lá, pegou, colocou no lugar e falou assim, olha só, não sei como entrou, mas encaixou certinho, não vai precisar de cirurgia. Não é possível. Eu também não senti dor. Não é Senti possível dor o esse negócio cara. dele. Aí só engessou, eu fiquei um mês de gesso depois, mas graças a Deus foi um processo tranquilo, assim. Amém. Não tenho a que atribuir isso, senão realmente Adeus. há uma bênção aí de ter me Amém. salvado. Meu desse- Deus, não tem desse- como não ser. Mas aí, você já tava com a Vanessa nessa altura, não? Não, isso foi antes até. Com a Vanessa foi depois da pandemia. Teve o ano de 2020, eu passei quase todo no Rio, né, em confinamento da pandemia, mas no final do ano eu fui pra Nova Venécia, que já tava começando a liberar mais um pouco as coisas, aí eu fui pra Nova Venécia, ficar com o meu pai lá. Na época minha mãe tinha vindo pra cá, Ok. que ela veio logo no Sim, final de 2019. 19, É. exatamente. Aí eu passei esse ano da pandemia lá no Rio, e no final fui ficar com meu pai. E aí nessa que eu fui pra Nova Venécia, eu encontrei a Vanessa e Foi amor à Eu- primeira vista? foi muito, talvez. Sim, era engraçado, porque eu já tava assim, eu já tinha eu já tinha mudado novamente, né, como pessoa. E aí eu não queria, eu já tava mais ou menos uns 2 anos sem me relacionar com ninguém, nada, zero. Porque eu falava assim, ó, se eu for ficar com alguém, tudo bem, mas se eu for ficar com alguém, que seja uma pessoa que de fato for Vai ficar adicionar comigo pra sua vida. pra minha vida, né? Mas nesse meio tempo aí você já tava, tipo, mais firme na sua caminhada com Deus? Sim. Foi por aí que você já achou, não, então eu vou dar uma segurada? Foi exatamente. Logo depois que eu foi aos poucos que eu contei que foram Sim. mais ou menos uns 7 anos que eu fiquei afastado, talvez, e depois desse período eu fui começando a voltar, principalmente Sim. pela filosofia, pelo estudo que eu tava falando, e a cada momento eu fui entendendo que, cara, a criação é absurda, sabe? Uhum. Ela é perfeita. O que a gente tem aqui, a gente consegue harmonizar as coisas, Uhum. apesar de dizerem que não. A gente consegue colocar cada coisa em seu lugar. A gente consegue não viver em violência, a gente consegue não viver em ódio. Sim. A gente consegue viver não em separatividade, mas sim em união.
E aí Ver uma eu fui cada plenitude, vez- né? E cada vez mais eu fui me conectando de volta, sabe? Até no final que eu já tava realmente num relacionamento com Deus, que pra mim é a melhor coisa do mundo Amém. que qualquer pessoa pode ter, sabe? Amém. Não tem nada que Não tem custo, supera cara. isso. Não tem custo isso. E não tem nada melhor, não É. tem nada melhor. E nada. Enfim, eu já tava nesse estágio e a gente começou a se conhecer, né? Aí demorou um tempo até, tipo, que eu falava com ela, né? Não sei, primeiro a gente tem que se conhecer mais pra ver se realmente a gente vai. Porque se eu for ter alguma coisa, eu quero que seja algo duradouro, né? Mas a gente foi começando a se conhecer cada vez mais e no final eu percebi que a gente podia formar realmente uma família. A gente conversou bastante sobre como atuar numa família, né? Sobre Cristo ser o centro da Ela já era relação. cristã? Ela já era cristã, sim, que ela foi criada também num contexto um pouco católico, mas já frequentou outras igrejas também, por exemplo, luterana. Ok. Mas ela também vinha de um momento engraçado, ela também vinha de um momento que ela estava muito triste na vida, que ela estava namorando há 8 anos com uma pessoa e aí tudo foi muito mal no final e ela estava num estágio muito triste, ela teve que se reerguer também. E ela estava num momento que ela tinha, muito parecido comigo, começado a buscar aprender coisas, né? Pra saber lidar melhor com a vida. Ela vinha desse momento também. Então foi até muito interessante, porque a gente conversava muito sobre isso, sobre os processos da vida, como lidar com eles, o que fazer, o que é digno de ser feito, qual a melhor forma de fazer, o que a gente pode fazer que não vai ferir o outro e tudo isso, né, que é fruto do Espírito e da nossa intimidade com Deus. Top, top. Cara, eu olho assim, tipo, eu tava conversando, eu acho que era com você, eu já não lembro com quem que eu tava comentando, né, na verdade. Mas eu tava falando que, tipo assim, vocês é um casal que eu olho e, tipo, vem muito aquele senso de, pô, esse é um casal não só bem resolvido, mas muito inteligente. Tipo, tanto você como ela são pessoas que você olha e, tipo assim, não, calma aí. Eles não são, tipo, um Zé Ruela qualquer, assim, sabe? Mas aí você tá falando que vocês tiveram uma longa conversa até chegar ao ponto de, não, beleza, então é algo mesmo pra nós. Sim. Para pessoas que estão conhecendo ou começando agora, mais focado nos jovens, porém acho que até tem muita gente mais velha nessa caminhada hoje em dia procurando, ou por divórcio que seja, mas procurando ter um relacionamento saudável. Quais seriam dicas que você fala? Porque na cultura de hoje, né? Na cultura de hoje a gente é muito empurrado a buscar a pessoa mais bonita, uma pessoa mais atraente. E a verdade é que, apesar de ser bom e tem que ter uma química física, óbvio que você tem que gostar da pessoa, tipo assim, achar a pessoa atraente é importante. Mas a Bíblia fala que a beleza é temporária, né? Então o caráter da pessoa é o né, é o que vai ficar para sempre. Ouvindo a sua fala agora, para mim a pergunta que fica é: para quem está buscando um relacionamento, quais seriam dicas que você falaria assim, ó, eu como homem, eu procurei isso na Vanessa, por exemplo, e ela como mulher procurou isso em mim. Sim. Porque eu vejo que, e eu passei por isso também, que se você focar só na parte física, você abre mão de um leque de características que em pessoas que, tipo, fica para trás. Só que essas características formam o caráter da pessoa com quem você está formando uma vida. Fora a sua vida, você mais para frente vai ter uma criança, se esse for o plano, né? O plano de Deus é esse. Então você vai estar educando essa pessoa com os seus caráteres, mas com o caráter da pessoa com quem você escolheu. Então, o que foi coisas assim que você viu e você falou, não, eu estou procurando isso na pessoa que eu quero. Cara, é muito interessante, até porque hoje em dia eu tenho um amigo, um grande amigo, Matheus. Falando aqui só em menções honrosas aqui, quero deixar menção honrosa para minha querida avó Carmen. Carmen Amém, do Caso amém. Obrigado por essa joia. Esse neto Pô, lindo. ela foi uma referência, assim, no momento que eu
que eu falei de Sim. Mateus 5 ali, que eu comecei a ter essa conexão, ela, ela sempre foi uma referência de caráter, assim, absurdo pra mim. Então, deixar aqui minha menção honrosa e também a Amém. minha outra avó que já tá lá em cima, a avó Penha. Amém. Mas voltando aqui ao assunto, amo você, vozinha, também. Voltando ao assunto, meu amigo, Matheus, que mora no Rio. Eu converso com ele até hoje, né? E ele transita em muitos ambientes, assim, vamos Sim. dizer assim, ele ainda estuda lá na faculdade, na UFRJ, então ele vai nas festas e ele sabe como é as coisas lá. E ele fala que hoje em dia é muito difícil duas pessoas se encontrarem e quererem formar um casal, porque é muito difícil ter um match. E, tipo assim, cada pessoa quer uma coisa diferente, essa quer outra. E é muito específico, né? E se a pessoa já faz qualquer coisinha assim, ela já é cancelada, já é descartada e parte para outra. Então é um senso de eu muito forte, né? Um senso de ego muito forte. De eu sou a coisa mais importante do mundo. E quando a gente tem a Cristo e a Deus, né, é outra coisa, porque a primeira coisa que vai unir, que vai deixar essa união acontecer, é você ter o Cristo como centro, né? Então, independente de qualquer coisa que acontecer, cara, primeiro eu vou honrar isso aqui, a nossa relação, primeiro eu honro a nossa relação por Cristo, por Deus. Por você, talvez mesmo se você não mereça, eu tenho que continuar honrando, eu tenho que continuar honrando. E isso que a gente conversou muito no início, sabe? Da nossa, da nossa relação ser algo superior, que tem que independer do que acontece aqui. Claro que aqui a gente vai sempre estar, por vezes, cometendo erros, erros até que a gente nem sabe, né? Cada pessoa Somos é criada humanos, muito essa é a verdade. diferente. E Exatamente. tem esse conflito de criação quando você junta duas pessoas, porque tem coisas que vão ser óbvias para você, e aí você fica assim, como não vê, tá na cara. É verdade. E pra ela não é. E tem coisas que vão ser óbvias pra ela e que pra você vai estar lá, não sabia disso. Tipo assim, então. Como assim isso é um problema? Então, voltando na humildade do que foi falado ontem no culto também, a gente tem que ter essa humildade de respeitar que as pessoas têm o processo de aprendizado, né? Porque a gente já é nova criatura com Cristo, a gente já foi lavado do pecado. Não temos mais, não somos mais criaturas pecadoras, mas o pecado pode acontecer ainda. E a gente vai sempre se limpando, se lavando, né? Porque no centro nós somos a figura de Cristo já. Então é só aparar as arestas que dentro lá vai ter a estátua perfeita. Amém. Como o Michelangelo falava, né? Pegava um pedaço de pedra assim e falava aí, para os alunos, vocês estão vendo a estátua, né? E como assim? É um pedaço de pedra, né? Aí ele falava assim, vou só tirar os excessos aqui, tirar as arestas. E aparecia. E Cristo está lá no centro da gente, Amém. que tem essa união. E a gente só tem que se limpar um pouquinho às vezes, mas é uma caminhada constante, né, de aprendizado. Eu queria perguntar qual foi o momento, o estralo na sua cabeça que você falou, ela é a mulher da minha vida. Eita. Porque sempre tem aquele momento, né, quando você tá, que nem você estava conversando, aí você estava descobrindo quem ela era, ela estava descobrindo quem você era, e sempre tem aquelas dúvidas, né, no começo, às vezes no meio do caminho também, será que é ela, será que não é? Quando que veio aquele estralo que você falou, não, essa é a mulher que eu quero para minha vida, independente dos defeitos, do que ela já fez, do que já aconteceu, é ela. Sim. Acho que não teve um momento específico, assim, de um estalo, mas eu acho que foi uma coisa progressiva. Porque no início, eu tinha me interessado nela, mas eu até falava assim, comigo mesmo, não, nada a ver. Tipo assim, não tem que ficar pensando Tava se em enganando, nada. né? Mas a gente foi começando a conversar e se conhecer, e acho que progressivamente eu fui vendo que a gente compartilhava desses valores, né, que são superiores a nós. Então, se a gente pode firmar nesses valores que são superiores a nós, então essa é a base de tudo.
isso foi acontecendo progressivamente depois de, nossa, muitas conversas, muito tempo, muito mesmo. Vocês ficavam conversando por quanto tempo? Acho Até que, um relacionamento. acho que até a gente falar, tá, vamos começar a nos relacionar agora, acho que foi uns 2 meses, algo assim. Mas a gente conversava diariamente, então. Mas você via ela porque vocês eram de cidade diferente? Eu tava em Nova Que Venécia ele tava na passando época. tempo com o pai, né? Ah, você tava passando tempo com o pai? Sim, sim. Ok. Entendi. Sim, eu tava lá. Depois ainda era a época da pandemia, né, na verdade. No Porque final, se né? estendeu de 2020 e 2021 também. Então a gente se conheceu no final de 2020. Então eu já tava na época da pandemia ainda, tinha uma restriçãozinha, um lockdown assim, mas menos esse meu Menos, primeiro né? Já não ano. tava tão preso. É. E aí a conversa de, tá, tamo junto, beleza, casamos e tal. Londres. Sim. Aí foi quando a gente E foi quando a gente rápido. descobriu do Marcos, né? Ok. Aí quando a gente tava assim tinha descoberto já que ela tava grávida, a gente começou a pensar assim, o que a gente tinha de opção, a gente podia tentar ficar em Nova Venécia, tentar ir pro Rio, ou tentar vir pra cá. Tentar vir pra cá e a gente foi um questionamento que eu tive internamente. Internamente eu também sentia mais uma inclinação para vir para cá. E também tinha a questão do meu irmão estar aqui. Na época que o Marcos nasceu, eu tinha 4 anos. Então, para ele ter um pouquinho de contato mais com outras crianças, com meu irmão também. É. Então, isso entrou bastante na equação. E foi bem rápido, né? Vocês vieram em 2021. 22, a gente 22? veio. 2022, sim. Então no Foi final tudo de muito 2020 rápido. você 2 conheceu anos mais ou ela. menos de Sim. relacionamento e tal. Sim, no total, sim. Topzera. Mas E aqui, foi bem aqui na rápido. Inglaterra, quando vocês chegaram? Foi a primeira, ela veio morar e foi a primeira vez dela aqui na Inglaterra ou ela já tinha vindo antes? Não, ela nunca tinha nem, acho que, saído do país. Nossa. Não. Tinha. Então foi um baque Talvez assim ela pra tinha ido ela. para outro estado. Ela já tinha ido para outro estado, São Paulo, Aham. Bahia, mas ela não tinha saído do país. Pra ela, nossa, Choque de cultura, o primeiro cara. ano pra ela aqui foi muito difícil, muito difícil. Porque ela não tinha praticamente ninguém da família aqui, né? Da base familiar Aham. dela, dos pais dela, dos pais mais próximos. Tinha uma prima aqui, pelo menos, que passamos um tempo junto de vez em quando. Mas ela foi totalmente desligada do Arrancou contexto do dia familiar pra de noite. pai e mãe dela lá e veio pra cá. E aí era um tempo muito difícil também, porque a gente chegou aqui com nada, né? Construindo tudo E já do um bebê no zero, caminho. com um bebê que cansa você até. Então, o primeiro ano foi bem difícil pra Vocês- ela. E o Marcos ele já nasceu lá ou ele nasceu aqui? Nasceu lá. Nasceu lá e aí o nenenzinho veio pra cá. Sim, Uau, sim. uau. Foi assim. Olha só, loucura, né? Sim, sim. Que bom Foi que deu tudo- certo. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, assim. Nossa. Aí vocês já chegaram graças a Deus, aqui, foram na igreja e quando eu lembro de uma imagem sua que foi uma vez que o pastor ele chamou lá as pessoas que estavam dispostas a ajudar. Você falou que você começou a tocar muito antes, mas eu não lembro de você tocando lá no altar. Mas eu tenho essa imagem que quando o pastor chamou as pessoas, você foi lá e subiu, e a partir dali eu comecei a ver você tocando lá na igreja. Porque você é bem antigo, mas eu também sou bem antigo. Só que, Aham. tipo assim, eu não lembro de muita coisa que acontecia antes. Aham. Né? Porque eu fui. Acho que fui em 2022 também. Uhum. Então eu tô desde a época do. Você chegou a tocar com o Thiago? Sim. Então, eu tô desde a época do Thiago. E eu não lembro de você, eu lembro do. Até quando eu cheguei, a Gabi ainda cantava. Eu lembro da Gabi, eu lembro dela, lembro do Thiago, eu lembro da pastora Márcia. Uhum. Acho que a. Você tá desde novembro de 22? Não, desde abril. Abril de 22? Sim. Então você chegou antes de mim. É, lá. Cheguei antes de você? Porque a gente chegou aqui em setembro de O 22. Lê quase que abriu a igreja, então. Não, aquela igreja. Porque era em outro lugar, né? Aí acho que eles foram pra lá. Aí um pouquinho depois eu fui também. Só que eu não era.
eu não era como eu sou hoje, que eu falava com todo Hum. mundo, conhecia todo mundo, era novo, né? Ainda mais porque quando eu fui, logo depois a minha tia foi pro Brasil. Então só ficou eu lá, da que eu conhecia, né? Eu já falava assim com o Thiago, que era líder dos jovens, mas o resto das pessoas eram, assim, pessoas que eu não conhecia muito. Aí eu não lembro de. Sim, a gente chegou em setembro, né? No finalzinho, dia 15 de setembro. E talvez aí a gente já foi na igreja nos primeiros sábados, depois que a gente chegou, mas o dia tá tocando em outubro, novembro com certeza, eu acho. Então foi bem É. nesse comecinho. Sim, E falando dessa época você tocava com o Tarsi. sim. Inclusive eu tenho muita vontade de um dia tocar, né? Junto com o Tarsi. Como é que era? Porque você é uma mente brilhante e ele também é uma mente brilhante. O cara toca tudo, canta. Como é Não. que era? Olha, É, ele tem essa característica de, de fazer uma direção muito legal, porque ele vai sempre chamando a galera pra todas as partes, ele sabe muito bem todas as músicas, ficava no teclado, na base, né? E ainda ficava falando os acordes. Não, o cara. E até, tipo assim, tinha gente com mais dificuldade, né? Até aí ele sempre falava todos os acordes certinho. Então era tipo assim, muito bem guiado, Você sabe? ia gostar de tocar com ele. Acho que você ia gostar. Ele Você e fala o todos os Júnior. acordes. Sim. Aí ele sobe. Era bem assim, Desse cara. jeito, Acho que eu não toquei muito com ele. Que pouco tempo depois abriu a igreja. Mas no que eu toquei a bateria, cara, era bem assim. Ele falava, vamos, sobe, subiu! Boa, galera! Tipo, tem um animador de torcida ali junto. O cheerleader aqui com a gente. Não, ele é muito top, cara. e nessa época com ele você chegou a tocar guitarra? Cheguei a tocar guitarra, mas No fim a já, guitarra, bem no fim já, a guitarra da igreja e com aquela pedaleira antiga da igreja. Então o som era meio meia boca, assim, não, mas a Inclusive gente começou a tocar. a guitarra da igreja está aqui em algum lugar na minha casa. Acho que tá dentro do A armário. pedaleira, Aquela pedaleira não até vamos agora, conversar hoje sobre a nem, pedaleira, nem mas tá que funcionando agora. ela mas já se aposentou. já deu tempo Mas dela. você já tinha. Então nessa época você tinha mais liberdade ainda, né? De poder fazer o. Não tinha, porque eu nunca fui guitarrista. Não, Então eu sempre toquei violão. e eu lembro que você tava mais na base ainda, que você tava com violão. Guitarra foi há pouco tempo, não foi muito. Sim, eu fiz muito tempo de violão, Quando depois eu- do baixo. Quando eu comecei a tocar na igreja, ele só tava no violão. Sim, Eu lembro de ver o Arthur com a viola branca, sim, o violão branco, isso aí, e ele lá, sim. na base, viajava de qualquer jeito, ficava na base. A transição pra guitarra foi uma coisa nova pra mim, assim, porque até então eu tinha guitarra e tocava muito de vez em quando, mas realmente só pegava guitarra quando eu queria gravar alguma linha específica pra alguma música que eu estivesse gravando, sabe? Então, quero fazer uma guitarra aqui nessa música. Aí eu pegava a guitarra Fazia e tal, qualquer brincava, coisinha ali e tal. fazia. Mas de ter a guitarra como um instrumento assim, constante, eu nunca tinha tido. Então eu vim totalmente do violão e comecei a transicionar assim para guitarra, fui me desenvolvendo mais nas escalas, porque no início eu não tinha, vamos dizer assim, a conjuntura que eu tenho hoje para tocar nas escalas, fazer alguns solos ou fazer algumas improvisações. Muito, muito menos, nossa, era muito mais limitado nesse sentido. Mas esse processo de estar sempre tocando lá na igreja, todos os ensaios, todos os cultos, eu fui, graças a Deus, desenvolvendo, assim, e hoje até posso brincar um pouco na guitarra, assim, mas foi uma coisa nova, realmente. Nós estávamos falando com a Vanessa, ela estava falando que você, na sua casa, você nem toca direito na guitarra, né? Só quando tem que passar a música do ensaio mesmo, mas tirando Violão. isso, a maioria do tempo é no violão. Eu Sim, até brinquei e violão, falei, violão. então para ficar bom na guitarra tem que se tocar violão o tempo inteiro. Anotando aqui. Quase isso, né? Não, mas é realmente porque o violão é sempre meu instrumento desde de quando eu aprendi. Aí, violão mais de intimidade. nylon, assim, eu me sinto, parece que eu tô tocando seda, sabe? Porque as cordas são tão gostosas, é uma experiência muito boa estar com o violão de nylon, assim, o violão clássico de nylon. Aí você, E em casa eu toco mais isso mesmo, e em casa eu toco muito mais pra compor e tal.
E quando tem que pegar alguma música da igreja, às vezes eu pego na guitarra, mas às vezes eu pego até no violão mesmo a parte da guitarra. Nós estávamos falando, antes o José falou que achei até engraçado, quando você não compõe, você fica triste. Sim. Como é que é isso? Isso aí é uma coisa que desde que eu peguei o violão, comecei a aprender, eu já comecei a fazer música, né? E aí sempre foi uma parte da minha vida, assim, nunca consegui, nunca parei assim Aham. completamente. O que já aconteceu de ter ficado parado algum tempo, o que eu tava falando com ele, é, eu começava a perceber assim que parece ter alguma Faltando coisa alguma faltando coisa. assim, sabe? E É aí eu só começava eu e o a compor carro. de novo e eu falo, nossa, eu amo adorar a Deus com composições e fazer isso. Então Lindo. é uma coisa que faz parte do meu processo de vida, assim. É. Top, top. E aí, falando sobre composições, você tem um álbum. Sim, Você tem um já? Um só ou tem mais já? Gravado assim? tem um que eu gravei durante a época da pandemia, Consciência Elementar, aí tá dividido em parte um e 2. Esses dois álbuns, esses dois EPs, né, que formam um álbum, eles são muito nessa característica de eu estar vindo da filosofia. Ok. Então tem letras bem extensas, bem filosóficas, bem reflexivas. E ele fala, é muito sobre isso, talvez até muito mental nesse sentido. E hoje em dia o que eu já faço aí já é bem diferente, mais contemplativo, talvez, vamos dizer assim. Mas tem esse Consciência Elementar gravado. Eu também tenho algumas gravações ao vivo de algumas coisas mais acústicas que eu tava até gravando, tava falando com você um chocado de gergelim, tava gravando umas linhas de violão. Muito interessante, desse processo da igreja de eu ter ficado mais na guitarra, ter começado a improvisar mais, aí agora eu tô adicionando isso Uns nas toques. músicas que eu tô fazendo. E nessas músicas mais acústicas eu coloquei uns improvisos com um violão aqui de nylon e eu gostei muito da sonoridade. Top. Top. É legal. Mas essa aí tá cozinhando, daqui a pouco vai sair. Amém, amém. E Tô aí ansioso depois pra ver. disso, depois dessas agora eu tô compondo mais em inglês, assim, porque já tinha composto em inglês quando eu morava aqui antes, mas achei, uma oportunidade de fazer algo diferente. Sim. Aí eu tô compondo mais em inglês agora. Não deixo compor português também, Você mas tem achado mais. Porque quando você tá na língua materna, talvez venha com mais naturalidade pra você, né? E sim. talvez. Aí, pra mim, a pergunta é o processo para ir pro inglês. Como que você tem lidado com isso, né? Porque, de novo, as palavras vêm às vezes só no português, aí depende de cada pessoa com a intimidade com a língua, né? Uhum. Mas o que você tem achado desse processo de escrever em inglês? Pra mim, eu não sei se é porque eu fiz muitas músicas em português já e a letra pra mim é muito mental, assim, a música em português. Eu penso em várias palavras diferentes e tudo mais. E no inglês eu deixo mais solto, sabe? Eu Ok. falo, se isso aqui fizer sentido, vou usar essas palavras. Não fico. É mais um. Não tem sido difícil nesse sentido porque eu tô deixando fluir mais Ok. naturalmente, assim, sem pensar muito, sabe? E deixar mais dizer o que a música quiser dizer de uma forma, se for mais simples que seja. Uhum. É assim, enquanto no português eu já construí muito, já usei muitas palavras diferentes, já Ok. fiz muito esse exercício, então no português, pelo menos até o último estágio, tinha sido assim, eu já tinha começado a brincar de umas coisas mais naturais e no inglês, quando eu vim compor em inglês já estava mais assim, então Ok. eu acaba sendo normal, natural nesse sentido. Eu componho a melodia primeiro, faço uma base harmônica, canto alguma coisa em cima e depois encaixo alguma Elabora. letra. Top. Cara, quer tocar alguma coisa pra gente? Mostrar um pouquinho Vamos, da- Quem nos dá a honra de. das suas vamos. habilidades. Deixa eu pegar o violão aqui. Aí. Talvez a gente pode. Vou tocar talvez uns trechos de algumas Fica à vontade. que mostrem Toca talvez uma um música pouco sua. Composição dele. Mostra aí. talvez umas que mostrem um pouco essa trajetória. Então eu vou fazer três a princípio aqui. Uma dessa
fase em português muito filosófica. Tô de olhos abertos mais uma vez. Com a verdade me liberto, vejo o mundo em três. Cada linha uma passagem, pensamento, lugar. Pra trilhar um bom caminho, tem em mente onde chegar. É hora de enxergarmos os planos. O valor que vivemos é o mesmo que damos. A vida vai mandando sinais. O reverb vem no ouvido como nas catedrais. E ainda sempre é tempo para reverter. Reproduzem os dizeres sem saber o que dizer. Sem ter pressa ou consenso. O manifesto representa meu nome interno no nosso tempo. Equilibraremos os lados. A jornada começou. Desenhemos nossos traços. Alguns querem vida longa. Eu sou a eternidade. Cada ato é uma escolha entre as grades e a liberdade. Deixa que se revelem as verdades e os mistérios. Deixa. Sabor da vida é por onde regenero. Deixa que se revelem as verdades e os mistérios. Deixa. Se eu sou a porta para o novo hemisfério. Esse é o novo hemisfério, essa parte de... Essa puxadinha aí já veio da guitarra, não veio não? Vem Essa guitarra última depois, pichadinha aí, ele exatamente. foi... Nossa, top, cara, Exatamente. top. Agora, talvez aqui uma mais contemplativa agora em português, fazendo dessa transição. Ok. Eu sou luz, amado Pai, coloca-me na direção dos teus negócios. Eu sou luz, eu sei quem vai colocar-me na direção dos teus negócios, Pai. Vieste em mim, eu vou a ti. Vieste a mim, eu vou te Isso. Que linda, cara. Nossa, muito lindo, muito lindo. Legal. Muito Legal. lindo. Agora, Tem um inglês, um por inglês. último, posso fazer Uma dessa da sua mais nova... Sim, do que é mais recente. É. Né? Aquela, essa o Josué já ouviu, né? Continua assim. Que isso, Que hein? isso, cara, ele é Muito muito top, legal, muito top. bom. E aí, Mano. vamos tocar uma junto agora? É, Se só quiser. vocês Vai dois pegar. aí. Vai pegar a viola aí. Gente, me perdoe aí, porque a gente O que que a gente acabou pode de escutar fazer, esse hein? lindão e agora vou arruinar aqui um pouquinho, mas é isso. Isso aí, o que você quer Vamos aqui. tocar? Vamos pegar uma aí. Pega uma aí que a gente faz em Mi, sei lá. Cadê a cifra? Vai o Fogo Arderá, que nós tocamos na vigília.
Lá, Fá, Sol... Não. Tu sabe Lindo Momento? Lindo Momento? Conhece a música, as notas. Fá sustenido menor. Lá. Só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor. Sentir o seu amor. Leva-me a um lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor, sentir o seu Música é muito bonita. Cara, é um prazer tocar com Legal. você sempre, Que sempre, isso. sempre. Obrigado aí. Rapaz, ele aqui, ó. Você viu? O que isso? Olha que tô caindo, minha boca. Cara, Você fica à vê vontade. ele assim, dá até Parece vontade de normal, aprender né? a tocar guitarra pra Não, tocar igual parece- ele. Uma coisa tão, tipo, comum que ele faz, mano. Natural. Mas esquece, fica muito, muito lindo. Bom, uma coisa antes da gente terminar que eu queria perguntar, porque assim, eu tô aprendendo agora, né? E eu sempre tenho essa curiosidade de saber quando alguém é muito bom em alguma coisa. Quanto tempo você fica, tipo, na guitarra? Você toca todo dia? Você tem um. Tipo, vou tocar tanto tempo assim na semana? Ou você não toca, só toca quando precisa? Sim. Como é que funciona tipo assim, o seu schedule? Schedule. Quando comecei, né? Quando comecei lá na infância, né? Você tem mais tempo também. Eu ficava com violão muito tempo. Voltava da escola e ficava lá com o violão tirando algumas músicas, escrevendo outras. Não sei dizer quantas horas, mas acho que por dia aí eu colocaria talvez umas 2, pelo menos, assim. Todo dia? É, eu gostava bastante quando eu comecei a aprender, né? E eu acho que quando você tem uma idade assim menor, né? Você é criança e você começa a Menos se apaixonar por um responsabilidade também. instrumento, você acaba passando muito tempo junto mesmo. Mas hoje em dia é, é mais quando eu tô em casa e eu pego o violão pra brincar de alguma coisa, compor alguma coisa, ou só pra tá naquele momento ali legal. Eu faço isso talvez umas
3 vezes na semana. Ó, E fico talvez 1 hora no máximo, assim, porque A as responsabilidade vai obrigações lá. assim, de hoje em dia, né? É muito menos tempo que sobra pra isso. Mas tem o ensaio também, que a gente vai sempre, né? Toda quarta, e tem os cultos aos sábados. massa. A minha última pergunta que eu quero fazer é a seguinte. No seu momento com Deus, você inclui, tipo, violão e é tipo um momento em que você tá tocando algo e deixa fluir? Ou você coloca a música de fundo e, tipo, deixa se entregar pelo que tá tocando? Eu toco, geralmente tô tocando alguma coisa e escrevendo alguma coisa e eu falo, ó, isso aqui é muito bonito, pai, vamos tocar junto aqui, e claro que em, em sentido de adoração Sim. também, mas geralmente eu Você com tá o tocando. violão mesmo tocando e cantando alguma coisa por cima, assim. Amém. Amém. Massa. Cara, foi um prazer. Eu acho que tem mais aí, depois a gente vai ver de fazer um parte 2, porque eu acho que talvez Ah, com a qualquer- Vanessa seria bom a gente ter uma também, porque eu acho que tem um outro âmbito seu que a Sim. gente tem que explorar também. E a Sim, Vanessa com também, certeza. assim Exato. como ele, é muito inteligente, Exato. né? Acho que é um, Sim, com um certeza. bom casal é um pra negócio gente muito Qualquer hora que vocês massa. chamarem aí, tamo Amém. aí, que é um prazer enorme, né? Amém. Tá com pessoas que estão servindo Amém. ao reino, né? Que estão aqui por algo maior que nós Esse é o mesmos. nosso quesito. Então, isso é muito lindo. Amém. Cara, deixar aqui uns segundinhos, uns minutinhos, que se você quiser compartilhar alguma coisa, falar sobre os seus projetos novos, o que você tem aí que a galera pode entrar em contato com você, porque também tem umas outras áreas que você fornece um serviço também, não é? Sim, sim. Então, Ó, quem quiser linha de guitarra, pode mandar mensagem pra Chama esse aí, cara chama aqui, aí. né? De guitarra, de violão, De baixo, ou de baixo, ajuda ou pra música, composição, composição, tamo aí. produção. Você tem um projeto agora vindo aí, assim, sem querer dar muito spoiler, né? Tem uma coisa que vai acontecer essa semana, que, como que, tipo, isso aí Não, muito legal, né? Nossa, e nem eu sabia. A gente vai participar lá, né, na gravação junto com o Ronaldo pros clipes dele. São 4 músicas que top. estão num contexto mais acústico, assim, mas tem algumas partes de guitarra, algumas ambiências. Ele me chamou pra estar lá junto com a banda. E espero que vocês vão lá, né? Vamos estar lá, a gente vai pra estar. gravação. Inclusive, Vozes do Reino vai estar documentando lá, então Pô, a que gente legal. realmente vai estar lá. Muito legal, então. Encontra a gente lá nos clipes que vão sair mais pra frente, né, do Ronaldo. Qualquer coisa, se quiser entrar em contato, meu Instagram é _ArthurAlva. Vai ficar A gente na vai descriçãozinha clicar. também. E aí, isso. Fala Qualquer do seu tipo de Spotify. serviço musical, no Spotify Sim. lá, Arthur Alva também. Tem esses Consciência Elementar, parte 1 e 2, que dá pra ouvir já. E tá tendo uns trabalhos mais acústicos agora que eu vou estar adicionando. E depois, mais pra frente, um pouquinho, vai começar a entrar essas músicas mais recentes em inglês também. Top, top. Cara, Ah. amém. Uma Amém. bênção. Muito obrigado. Obrigado demais. Deus te abençoe. Amém. Continua Deus deixando Deus te abençoe. Que usar. bênção que foi, hein? Bom Amém. demais. Nossa, Bom demais. muito bom estar com gente assim. É, não é não? Muito Edifica bom, demais. Muito bom Sim, andar em sim. Cristo. Amém. Pra você, né, que assistiu até agora, se você ainda não deixou o like, já deixa Já o devia like. ter deixado, É. porque já houve muito momento bom pra você deixar um like, então. Comenta aí o que você mais gostou, se você acha que talvez alguma parte pode falar com algum parente seu, um amigo seu, já envia o podcast pro seu amigo, pro seu parente, compartilha nas redes sociais, marca a gente e é isso É aí, isso né, aí. galera? Isso aí, vai lá, segue o Arthur, ouve as músicas dele e foi uma benção. Amém. E a Foi gente, demais esse episódio. espera vocês no próximo Papo de Outro Reino. É nóis. Isso.